Olá, juniores! Tudo tranquilo aí na casa de vocês? Eu e Tia Vânia estamos com muita saudade de dar aula para vocês lá na nossa salinha da igreja. Então fiquem atentos que deve vir novidade por aí. Hoje nós vamos para a terceira lição da revista Servindo a Deus com Alegria. E o tema de hoje é Felizes os que reconhecem que são pobres. A primeira coisa que você precisa entender é que nós não estamos falando sobre bens materiais, sobre ter coisas, sobre dinheiro. Não é isso não. Nós vamos falar sobre coisas espirituais. Quando Jesus estava ensinando os discípulos no Monte das Oliveiras sobre as pessoas que são mais felizes, a primeira coisa que ele disse foi: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Entenderam que Jesus estava falando sobre coisas espirituais? O que ele quis dizer aos seus discípulos é que eles deveriam ter o coração humilde e que a maior riqueza do homem não é ter dinheiro, é fazer parte do reino do céu. Nós precisamos de Deus mais do que qualquer coisa, mais do que riquezas, dinheiro, mais até do que outras pessoas. Nós precisamos de Deus mais do que tudo. Depois que Jesus ensinou essas coisas aos discípulos, ele foi para uma cidade chamada Cafarnaum. Lá nessa cidade morava um oficial romano muito rico. Mas um dos seus empregados mais chegados estava doente. Quando ele soube que Jesus estava chegando na cidade e que realizava milagres e amava as pessoas, ele acreditou que Jesus podia curar o seu empregado. Então, o oficial pediu que alguns líderes judeus fossem ao encontro de Jesus e o trouxessem até a sua casa. E atendendo ao pedido, Jesus foi com aquelas pessoas até a casa do oficial romano. Mas quando ele estava a caminho, ele recebeu uma mensagem do oficial, dizendo assim: Senhor, Senhor, eu não mereço que o Senhor venha até a minha casa. Eu não mereço nem falar pessoalmente com o Senhor. Basta uma palavra do Senhor e o meu empregado ficará curado. Jesus ficou muito contente e admirado com a atitude daquele oficial, porque mesmo tendo muitas riquezas, ele reconheceu que era pobre espiritualmente e que somente Jesus poderia realizar aquela maravilha, aquele milagre de curar o seu empregado. Sua fé foi reconhecida por Jesus e recompensada com a cura do empregado. Então, os discípulos entenderam o que Jesus ensinou no monte. Com esta lição, nós aprendemos que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Mesmo tendo alguma riqueza, reconhecem que precisam de Deus mais do que qualquer outra coisa. E a tarefa de hoje é um super verdadeiro ou falso. Manda a resposta para mim no WhatsApp, tá? Vou ficar esperando. 1. Verdadeiro ou falso? Jesus foi com os discípulos para uma cidade chamada Jerusalém. Na história que nós estudamos, o homem que pediu um favor a Jesus era um oficial romano. Verdadeiro ou falso? Número 3. Jesus curou o filho do oficial. Verdadeiro ou falso? Número 4. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Verdadeiro ou falso? Número 5. As pessoas espiritualmente pobres são felizes, porque sabem que o reino do céu é delas.
E essa foi a nossa lição de hoje. Deus deseja que você tenha o coração humilde e reconheça que precisa dele. Que Deus te abençoe, uma boa semana para você e para sua família.